selva, o livro do Augusto Dort é claro nisso, né? A culpa é do massacre, é da direção do PCdoB e do governo militar, dos guerrilheiros. Os próprios guerrilheiros são culpados do seu massacre. E o Augusto Dort, ele foi assessor do grupo de trabalho Araguaia até 2012, que nós pegamos... 2012, que ele tinha ido na última... que nós denunciamos isso para o ministro, e o ministro Celso Amorim se comprometeu publicamente a não... pela segunda vez, a não permitir que ele fosse. Né? Aí, na região, pegando um pouco ali, todo o imaginário da região, da população, toda a referência histórica daquela população é a guerrilha do Araguaia. Né? Mesmo os que, vamos dizer assim, todo mundo, de certa maneira, mesmo os que não tenham conhecido, querem ter conhecido, né? Ou seja, a história daquela região, o imaginário daquela região, ele se constrói em torno da guerrilha, a identidade daquela região. Né? Eu passei ali, eu não consigo saber qual é a PA, acho que é PA 156, eu não tenho certeza, que era a antiga OP3, que faz aquela ligação Marabá-São Geraldo. Né? Que era a antiga OP2. É a OP2 que agora virou uma estrada estadual pavimentada. Né? Andando naquela região, o que a gente vê só tem selva original na reserva indígena e na base de selva da Brigada de Selva, da 23 Brigada de Selva. A Brigada é capoeira, não é selva. Tem aquela selvinha ali da base de selva. É capoeira. Então vamos dizer que é a selva mesmo, é só na reserva indígena. O resto é um babaçual, né, que parece que o Maranhão mudou de local. E a atividade econômica que a gente vê é o gado extensivo pobre, né, um gado absolutamente... Então, a selva ela se reconstitui via babaçu, porque a atividade econômica que existe ali é aquele gado extensivo, mas... a gente vê a miséria da população, ou seja, é uma região conflagrada, esquecida, que os serviços públicos são absolutamente precários. Né? E como hoje, o que a gente encontra lá é naquela balsa ali de São Geraldo do Paxambeuá, é um posto da Polícia Militar do Pará, com um posto do ICMS, da Secretaria de Fazenda, que cobra ICMS. Ou seja, o pessoal não vai de canoinha, mas vai de balsa, e o ICMS com a Polícia Militar está ali junto, só que ficou um pouquinho mais sofisticado, não é na voadeira, no barquinho, mas ou seja, a preocupação ali de tirar com a bandeirinha do Brasil e do Pará. Agora tem a bandeira do Pará também, né? Eles botam a bandeira do Pará ali e do outro lado, né? E Xambioá me dá a impressão que é uma cidade que parou no tempo. Ela é a mesma cidade do período da região, né? Então acho que era importante dizer como primeiro levantar a importância da guerrilha, né? Que é subestimada pela esquerda, é subestimada pela história oficial, mas também pela esquerda brasileira, né? Você caracterizar foco, maluquice, etc. e tal. Mas essa guerrilha ela construiu o imaginário, ela construiu a referência histórica da população ali daquela região. Mas espera um pouquinho, agora deixa eu me recompor aqui, que eu estava prestando tanta atenção. Mas, evidente que você não pode falar pela família Grabois toda, né? Agora, se há de convir que é indissociável. Evidente que aqui ninguém veio discutir partido político, nem nada, que a única representante do seu ex-partido era uma assessora jurídica, para ver se talvez a gente não estava fazendo nenhum erro processual. Mas será que você podia falar um pouco, então, da contribuição da sua família, do seu avô, que você, né? Acho que era interessante, né? Porque mesmo para a gente que viveu essa realidade à distância, né? Quer dizer, tem alguns marcos na história do PCdoB. O racha, acho que é o grande marco do PCB, né? As influências teóricas, a ida para o Araguaia, depois teve uma coisa gravíssima que foi a chacina da Lapa. Colocou outro marco fundamental, que foi a vinda do João Amazonas. Mas, então, para que a gente não entre nessa seara muito complicada da teoria política,
dos rachas, você podia falar um pouco sobre a contribuição dos Grabois, né? Por exemplo, a Arruda também estava lá. Acho que podia falar um pouco da participação de vocês na contribuição teórica, na contribuição do Araguaia, mesmo porque, outro dia assisti um debate, você é uma pessoa que tem uma formação teórica muito consistente, né? Então, aproveitando que talvez é bem provável que você nunca mais volte a fazer esse tipo de depoimento, aproveitar esse dia para que você pudesse falar um pouquinho da contribuição do seu avô e tudo mais, né? Para a gente ter uma visão. No Rio de Janeiro também, vocês têm familiares importantes até hoje, né? Na memória política, a Crimeia, enfim, falar um pouco disso aí para a gente finalizar um pouco o seu depoimento. Bem, eu só queria falar uma coisa. Está tendo tanta... Aqui exige um nível de concentração muito grande, né? Mas está tendo tanta conversa paralela. Por favor, desculpa. Bem, vamos dizer assim, o Maurício ele entrou para o partido em 1930, né? E ele entrou na Escola Militar do Realengo, que era onde o partido recrutava, né? O partido tinha aquela coisa do Prestes, etc. O Prestes veio depois, mas o fascínio, né, pelo Prestes e o Exército Brasileiro era cindido, né? Inclusive, vários militares foram para o partido, Agildo Barata, Ivan Costa Ribeiro, Prestes, e o Apolônio. E o Maurício, vamos dizer assim, a origem dele. Em 1932 teve a Revolta Paulista e a Escola Militar do Realengo fez lá uma rebelião para se solidarizar a essa Revolta Paulista. Então, o José Pessoa, o coronel José Pessoa, que é um ícone do Exército Brasileiro, chamou todos os alunos. Quem fizesse autocrítica da rebelião estava readmitido na escola. O Maurício se recusou, foi expulso da escola militar, virou profissional do partido. Aí foi só militância política de 32 a 72. Foram 40 anos de militância profissional. Se falar que ele fazia algumas traduções, mas era basicamente foi uma militância constante, né? O Maurício participou de 35 da insurreição, num plano armado que não se realizou, né? Era para soltar os presos da Freicaneca. Aí ele não conseguiu passar com as armas, porque as barreiras tinham a circulação na cidade do Rio de Janeiro foi impedida. E Maurício foi preso em 41, ficou quase um ano preso. E em 42, 43, ele, junto com Amarílio Vasconcelos, que é uma figura importantíssima no movimento comunista do Brasil, que está esquecida, eles fizeram a Comissão Nacional de Organização Provisória, que foi ser a Conferência da Mantiqueira em 43 e que marcou a política da esquerda. A estratégia da esquerda ela foi elaborada em 43 e com modificações, né? Todo mundo, mas a ALN, o PCB, o PCdoB, de certa maneira, são herdeiros dessa política de 43 com as suas nuances, né? Mas a questão da necessidade da libertação nacional, da existência democrática, né? da construção de liberdades democráticas no Brasil, que sempre foi uma bandeira muito cara para a esquerda, isso foi elaborado lá em 43. E uma conferência que ela é absolutamente importante, mas que eles não tiveram a capacidade de escrever uma única resolução, né? A resolução foi toda de oral. E eles aplicaram, né? Eles aplicaram, mas não teve uma resolução da terceira conferência do PCB em 43. A partir de 43, o Maurício é do Comitê Central, da Comissão Política e do Secretariado do PCB até 58. O Maurício, em 55, ele foi chefiar a delegação brasileira no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Tinham vários brasileiros lá, porque o Maurício fazia um curso. Ele foi deputado constituinte, foi líder da bancada, 46, 48, foi preso novamente na cassação dos mandatos, né? Aí ele foi... Do partido quem ia embora e quem ia ficar, né? Em 48? Não, eles foram todos... Foi ali parece que foi um recuo meio desorganizado. O partido não contava com a cassação dos mandatos. Primeiro eles cassaram o partido, aí depois eles cassaram os mandatos. Tanto que o Pedro Pomar e o Arruda se elegeram deputados pelo PSP, que era o partido do Adhemar de Barros,
né? Eles ainda não tinham... eles vamos dizer assim, uma duplação. Primeiro caçaram os mandatos, em seguida eles caçaram... Primeiro eles caçaram o registro partidário, e, em seguida, eles caçaram os mandatos. Por exemplo, o Jânio Quadros, ele só entrou para a carreira política e ele assumiu uma vaga de vereador comunista que tinha sido caçado em 47, em 48. Aí o Jânio fizeram o recálculo das cadeiras, pegaram as cadeiras do partido e distribuíram entre os outros partidos. O Jânio foi o primeiro mandato dele de vereador. Pouca gente sabe disso. O Jânio se tornou presidente da República, a trajetória dele começou numa vaga de um parlamentar comunista caçado. Maurício foi em 48, aí ele é caçado, aí ele vira secretário sindical e de massas do PCB. Tem um texto dele importantíssimo da Conferência Sindical do partido em 48. E, a partir de 50, ele se torna o secretário de Agitação e Propaganda, e toda a máquina de propaganda do partido, que era precária, mas era razoável. O partido chegou a ter 10 jornais diários em várias cidades. Em São Paulo era o Hoje, e que de vez em quando saía como Notícias de Hoje, porque o jornal era empastelado, proibido, aí saía com outro nome no dia seguinte. O partido fazia esse esforço. Imprensa Popular, Tribuna Popular, o pessoal, mas não, é o mesmo jornal, só que ele tinha vários nomes em função da perseguição que os comunistas, os jornais comunistas em particular, sofriam. Então, Maurício dirigiu. Em 55, ele vai para a União Soviética fazer um curso de 2 anos. O Jacob Gorender foi para esse curso. Em 56, ele participa lá da delegação do partido, ele chefia a delegação do partido no 10º Congresso. O Khrushchev denuncia os crimes de Stalin, o Maurício discorda daquela postura do Khrushchev lá na União Soviética, volta em 57, o partido se cinde nesse período. Em 58, o partido lança uma declaração de março, a famosa declaração de março de 58. O Maurício e o Amazonas, diga-se de passagem, foram os dois que votaram contra, que é uma virada de linha do partido. O partido ele vai para uma linha mais reformista, vamos dizer assim, a partir dessa declaração de março. E, nesse meio tempo, o Maurício e o Amazonas são destituídos da comissão política, mas só que eles não eram destituídos, eles ficaram no Comitê Central, mas foram exercer cargos intermediários. Aí o Maurício vai ser secretário político do partido no estado do Rio. O Amazonas vai para o Rio Grande do Sul, e o Pomar ficou lá no distrital do Tatuapé, meio que com a sua contribuição não sendo aproveitada com a experiência e a história dele como quadro permitiriam. Ele ficou lá meio que abandonado, vamos dizer assim. E aí, em 60, o Maurício tem um debate teórico muito forte. É um texto que o Maurício escreveu chamado Duas Concepções, Dois Partidos. Também é um texto importantíssimo para a esquerda. Esses textos se encontram preservados, a Biblioteca Nacional tem tudo, foi a tribuna de debate do 5º Congresso do Partido, e que o Maurício polemiza com o Jacob Gorender, o Gorender defendendo a linha do oficial do Comitê Central e o Maurício divergindo, um debate de altíssimo nível, poucas vezes encontrado na esquerda brasileira, isso eu posso dizer, não é porque era Maurício, era meu avô, mas... E o Gorender também, diga-se de passagem, que eram 2 teóricos que o partido tinha, 2 teóricos extremamente importantes, e que vai redundar, a partir desse debate, em 62. E aí o Maurício tem todos os textos, o União dos Brasileiros, de 66, que é a resolução da conferência da 5ª Conferência de 66, e por aí vai, ele vai tendo todas as... Sexta Conferência, desculpa. A 5ª foi em 46. Então, ele vai tendo essa contribuição, ele vai tendo sempre. É um marco, é uma referência na esquerda brasileira. E que, de certa maneira, hoje é pouco estudada, pouco discutida. Eu acho que isso tem a ver também, vamos dizer assim, o PCdoB do Maurício, de certa maneira, ele vai ficando no caminho. Tem um companheiro antigo que fala a corrente do seu avô. Como corrente do meu avô? Como é que pode dizer isso? Mas, diga assim, a referência dele. Então, grande parte dos quadros que o Maurício formou ou contribuiu na formação ficou no Araguaia. Outra parte dos companheiros do Maurício ficaram na Lapa. Vamos dizer assim, toda a influência direta do Maurício sobre a formação de quadros, ela é destruída pela ditadura, ela é exterminada pela ditadura. Ou seja, a contribuição teórica e política do Maurício, que poderia ser continuada, ela fica... E, vamos dizer assim, o PCdoB, a partir de 72, ele incorpora uma parte da PML. E como
boa parte do Comitê Central eleito na 5ª Conferência 66 morreu no Araguaia e foi terminar de morrer, vamos dizer assim, na Lapa, né, vamos dizer assim, a direção da PML assumiu esse papel do Comitê Central do PCdoB. E aí, de certa maneira, não tem essa memória, não tem essa vivência, né, mesmo o pessoal tendo idade compatível para isso, mas que veio de trajetórias completamente diferentes. Né? Então, o Maurício ele é pouco. Então, por exemplo, o primeiro livro que saiu do Maurício foi o do Bertolino, do Oswaldo Bertolino, que saiu pela editora Anita Garibaldi, mas é um livro muito baseado em documentos, só documentos. Ele pegou lá os textos, os artigos, os pronunciamentos do Maurício na Assembleia Constituinte, reproduziu, trabalhou em cima deles, mas não conseguiu pegar essa dimensão toda. Minha mãe lançou um livro, vai lançar agora em São Paulo, fazer aqui já o merchandising aqui, né? Minha mãe vai lançar o livro dela, a Crimeia vai fazer parte da mesa, no dia 21 de maio, no Teatro Eleni Guariba, na Praça Roosevelt 184, né? O antigo Núcleo 184, vai ser lá o espaço que é dirigido pela Dulce Muniz. Né? Então, um livro que também da minha mãe é um livro que tem aspectos teóricos relevantes, mas é um depoimento de filha, importantíssimo, mas que não estão... o Maurício ainda... essa contribuição do Maurício para a esquerda, para o movimento comunista, em resumo, para a história do Brasil, ainda é algo que carece de discussão. Não é? Vamos dizer assim, ele tem um peso igual, né, a Marighella, a Prestes, ao João Amazonas, ao Mário Alves, ao Gorender, pegando assim alguns dirigentes da geração dele, ou um pouco mais antigos, que tiveram o peso dele, o Arruda, etc. Realmente. Bom, só para, então, a gente poder concluir, o primeiro livro que você falou, fala os dois livros, por favor. Um chama-se Maurício Grabois, é o livro do Oswaldo Bertolino, que é pela editora Anita Garibaldi, está em 2ª edição, e o Maurício Grabois, meu pai, que é da Vitória Grabois, que é da editora Exis, né, que vai ser lançado agora aqui em São Paulo. Já foi lançado no Rio, dia 9, vai ser lançado dia 21 de maio, aqui em São Paulo, no Teatro Eleni Guariba, às 19 horas. Vamos passar por Ribas, mas só para lembrar, sábado, né, o lançamento do filho do livro do Dermi, não é? Pois me dá uma referência. O Dermi Azevedo lança o livro sábado, 14h, no antigo prédio do DOPS, no Memorial da Resistência, a partir das 14 horas. Tá bom? Isso aí já foi, né? Então, vamos lá. Ribas, Grande Ribas. União Paulista de Estudantes Secundaristas. Grande agitador, grande companheiro. Boa tarde a todos. Queria me dirigir ao deputado Adriano Diogo para enaltecer e agradecer o papel destacado que você tem tido na consumação da Comissão da Verdade aqui em São Paulo. Eu entendo que, em termos de doação, de compromisso, nós estamos vivendo assim uma terceira onda revolucionária. A primeira foi aquela da anistia, seguiu-se a luta pelas eleições diretas e agora é a Comissão da Verdade, né? Eu confiro, guardadas as peculiaridades de cada um, o momento histórico de cada um, a mesma importância política. Ou seja, o Brasil será diferente caso consigamos um bom êxito na apresentação desse relatório, que, em princípio, está marcado para o ano que vem, quando completamos 50 anos do golpe de Estado de 64, né? Mas
que, eventualmente, face à quantidade de lixo que está acumulado embaixo do tapete, pode vir até ter uma prorrogação. Mas eu tenho certeza de que, se soubermos dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo agora, nós teremos criado condições para que a gente suba para um novo patamar em termos de participação política no futuro. Já falei várias vezes em situações públicas a respeito do meu irmão, e eu sinto que, muitas vezes, determinados aspectos da pessoa dele ficam omitidos por conta de que o que ganha destaque é o lado, vamos dizer assim, institucional da participação dele. Então, o fato de ter sido preso político, o fato de ter participado do Congresso da UNE, de ter sido presidente de uma entidade de representação de estudantes. E, então, fica, vamos dizer assim, fica com muito destaque a pessoa política pública, né? E a gente deixa de contar um pouco como é que se estrutura dentro da cabeça de uma pessoa a participação política, né? E para isso eu tenho que contar não só de como a política foi parar dentro da cabeça do Guilherme, a ideologia foi parar dentro da cabeça do Guilherme, mas falar também do que se passava à época em que essas coisas aconteceram, né? Eu nasci em 24 de novembro de 1944, então, esse ano eu completo 69 anos. Diz o Milor Fernandes que, depois de uma certa idade, o homem não precisa mais estudar história, basta recordá-la, né? Eu acho bem legal, porque uma porção de episódios que são lembrados aqui, nomes que são citados, são pessoas com as quais eu convivi, pessoas que eu conheci pessoalmente, né? Então, nós falávamos há pouco da Lúcia Petit da Silva, Jaime Petit da Silva e o Lúcio, né? Eu morei com o Lúcio. Nós tínhamos uma convivência diária dentro de um aparelho do partido, lá no Jardim Chapadão, em Campinas, em frente ao quartel, em frente à escola de preparação de oficiais do Exército, lá em Campinas, né? Quando falam da natureza humanista do Petit, né, do Lúcio, eu lembro de um episódio em que... Petit, fica ao lado dele, por favor, por causa da formação da imagem, fica ruim. Fica ao lado dele, além da sua pessoa, lógico, né? Deixa ela se aproximar de você, já que deve ser. Mas eu lembro de um episódio pitoresco, né, em que nós morávamos no mesmo aparelho e saímos à noite de carro para cumprir alguma incumbência à noite lá na região. Mas, tendo esquecido o principal da nossa viagem, era um documento, um pacote com jornais, alguma coisa assim, a gente retornou, chega em casa, havia um ladrão dentro de casa. Isso era complicado, dada a natureza das coisas que existiam lá dentro, né? Não tinha nada de muito valor, mas tinha aqueles stencils, mimeógrafos, tinha revólver,
Tinha uma série de coisas que poderiam causar um transtorno grave. Então, qual foi a medida que nós tomamos? Foi assim, preparar um jantar para o ladrão, porque a primeira ideia foi doutrinar o ladrão que ele estava num caminho errado, que o problema dele tinha uma natureza social, e não só conversávamos com o ladrão, ideologizávamos a explicação do que se passava, como preparamos um jantar para o ladrão, né? Um jantar feito às pressas, ele comeu, bom, agora está satisfeito, fechamos a porta, fomos embora. Quando voltamos 4 horas depois, o ladrão tinha aberto de novo a porta e levou as coisas que ele achou interessantes. Então, nesse dia, nós fomos fracos em matéria de conscientização, né? A Lúcia, né? A Lúcia, eu fui convidar a Lúcia para ingressar no partido, porque a Maria Lúcia, porque, segundo o Lúcio, santo de casa não faz milagre. Então, coube a mim a tarefa, a responsabilidade de convencer a Maria Lúcia a entrar no partido. E tentei a mesma coisa com a Laura. Mas a Laura estava dentro de um outro momento da vida dela, com criança pequena, ou recém-casada, não era? Recém-casada. Então, eu lembro, assim, com clareza, que ela definiu qual era o nível de comprometimento dela naquele momento. E, não fosse o bom senso dela, nós não a teríamos aqui, nesse momento. Seria o quarto elemento da família que teria desaparecido no Araguaia. Por que eu... Ou não. Talvez fosse o princípio de sensatez e de realidade lá, né? A verdade, né, é que essas coisas todas, né, voltando para a minha história pessoal, começam em casa, ainda naquele período anterior ao término da guerra. Se eu nasci em 1944, ainda o Brasil não havia sido lançada a bomba de Hiroshima, não existia ainda o término da guerra. Mas, logo depois, essas coisas são sucedidas, do ponto de vista político, numa transformação grande na sociedade brasileira, porque há a deposição de Vargas e é realizada a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que deu a Constituição de 46, né, que é justamente quando tem início, né, esse período de buscas, de atuação da Comissão da Verdade, né? Quem éramos nós nessa época, né, na década de 40? Nós éramos uma família pobre, simples. Meu pai morava no interior, morava em Eldorado Paulista, que à época chamava-se Xiririca, né? E era justamente um lugar onde estava a fazenda do Dr. Jaime de Almeida Paiva. Dr. Jaime de Almeida Paiva era um senhor de origem portuguesa, um empreendedor no campo da pecuária, da agricultura, e que via uma perspectiva de desenvolvimento econômico para a região do Vale do Ribeira. Ele é não mais nem menos que o pai do Rubens Paiva, né, e o avô da Verinha, do Marcelo e esse pessoal todo.
Então, por razões históricas, ou porque o Brasil, ou por destino... Fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Por razões históricas, ou então por contingências do destino, né? Eu acabei conhecendo a irmã da Laura, convivendo, morando com o irmão da Laura, conheci pessoalmente o avô do Igor, né? Tive a oportunidade de cumprimentá-lo, não tinha assim aquela condição partidária de estabelecer o diálogo ideológico, né? Mas, respeitosamente, fomos lá cumprimentá-lo e nos colocar na condição de militantes e combatentes daquilo que estava sendo proposto na reunião da qual ele fazia parte, né? Mas, ainda uma vez, retornando, então, à origem disso, né? Meu irmão chamava-se Antônio Guilherme Ribeiro Ribas. Esse Guilherme, ele foi uma homenagem prestada a um médico que trabalhava nas classes laboriosas, morava lá na Vila Mariana, na mesma rua que nós, Rua Joaquim Távora, né? E era um médico que exercia a medicina daquela maneira antiga que se conhecia, o médico de família, né? Então, ele tinha várias habilidades, uma delas era realizar partos, né? E minha mãe teve no Guilherme o seu último filho, que nasceu de 8 meses. Então, quando o Guilherme nasceu, meu pai não estava em casa, estava lá na Fazenda Fertilha, lá em Xiririca, em Eldorado Paulista. E o doutor Guilherme cumpriu as funções de obstetra ali, fez nascer o Guilherme, né? E o doutor Guilherme era uma figura original. Ele gostava de política, então, durante todo o ano de 45, 46, ele era um dos que rabiscava as paredes da Vila Mariana, colocando o nome do Iedo Fiuza para a presidência da República, né? Ele era homeopata, então ele entusiasmava-se em divulgar a homeopatia. E tinha um grave defeito aos olhos do humanismo presente, né? Ele gostava de rinha de galo de briga. Então, ele tinha, na casa dele, uma coleção de orquídeas maravilhosas, eu lembro disso, uma rinha de galo de brigas, né? E quando o Guilherme nasceu com 8 meses de idade, ele não teve dúvidas. Na falta de uma incubadeira, ele levou uma chocadeira de ovos de galo de briga, adaptou de tal forma que o Guilherme ficou aqueles 15 dias que faltavam para nascer na incubadeira do galo de briga. Aí, dona Yaya, que era minha mãe, sempre que surgia algum descompasso na vida do Guilherme, né, ele era assim, supostamente mais intempestivo, mais agressivo, mais posicionado, né? Minha mãe falava: isso é coisa do doutor Guilherme, porque foi colocar na chocadeira do galo de briga e acabou criando um encrenqueiro, né? Usando uma expressão dela, meu filho, você vai lá, mas você resolva esse problema de uma maneira educada, não vá como um português chucro. Dona Yaya, olha só. E
em 40, final da década de 40, ainda estava muito próxima a Revolução de 32. Meu pai participou da Revolução de 32, Revolução Constitucionalista. E, à época, quando se recomendou que os combatentes devolvessem as armas, ele, que havia adquirido a patente de tenente na Revolução, negou-se a devolver as armas. Então, ele tinha um fuzil que fora da Guerra de 14, ele tinha uma espingarda Marlin 44, uma caixa cheia de granadas, e aquilo era guardado em cima do guarda-roupa e era um objeto de fetiche, né? Assim, tanto para mim como para o Guilherme, né? Ficava como se houvesse um subtexto nas conversas que nós tínhamos, que alguém, para ser homem de fato, tinha que fazer uma revolução. E quando perguntávamos para o meu pai se procedia esse tipo de informação, ele dizia assim: no Brasil sempre a gente tem que ter um lugar para se esconder e uma arma para se defender. Então, isso nos foi incutido, mas assim de uma forma muito mais, vamos dizer assim, militarista do que ideológica, né? Mas a gente achava que, em algum momento, aquilo poderia fazer um sentido mais próximo para nós, né? Para complicar a situação, meu irmão mais velho, era 7 anos mais velho que eu, casou-se aos 19 anos. Casou-se com a filha de um sindicalista metalúrgico, que era um ativista político bastante conhecido à época no PCB, né? Que era o Francisco Romanini, né? Então, o Francisco Romanini tinha uma larga história. Quando eu o conheci, o Francisco Romanini, ele vendia o jornal Voz Operária e outros documentos do partido na feira da Vila Clementino, ali próximo do Hospital São Paulo, né? E, para atrair a atenção dos passantes, a Romilda, que foi quem casou com o Walter, tocava acordeon. Então, era uma figura. A Romilda tocando acordeon e ele vendendo o material do partido e criticando a política da época, né? Como ele se referia sempre, essa burguesia, né? Mas ele tinha também a sua maneira mais direta de abordar o próximo de uma maneira que incutia na alma a inquietação, né? Então, vejam só, era uma festa de aniversário na casa do meu irmão, e eu devia ter meus 12, 13 anos, o Guilherme, 1 ano e 9 meses mais novo que eu. Seu Francisco nos chama de lado e fala: o que vocês querem ser quando crescer? Aí eu inventei uma resposta que me parecia importante, alguma coisa do tipo: eu quero ser piloto de avião, quero ser advogado, alguma coisa desse tipo, né? E o Guilherme, como minha mãe dizia, era o meu papel carbono, a distância de idade que havia entre um e outro era pequena, né? Então ela dizia: esse menino é um papel carbono, tudo que o outro faz ele repete, né? O Guilherme reproduziu também uma resposta que ia mais ou menos na linha do que eu estava informando, né? Aí é que vem o seu Francisco e nos coloca um princípio de realidade. Ele falou: isso que vocês estão falando é uma tolice, vocês não vão conseguir nada, porque vocês vivem numa sociedade de classe.
eu lembro que ele fez um desenho e nos colocava no pé do desenho. Vocês estão aqui embaixo. Se não houver uma luta revolucionária que transforme tudo isso aqui, vocês nunca vão chegar aqui em cima, né? Nós saímos daquilo, levamos a preocupação para dentro de casa. E a história acabou numa conversa, num conselho de família, onde meu pai estava sendo posto a par do que aconteceu lá na conversa com o seu Francisco Romanini, né? Aí meu pai falou que não era bem assim, citou o exemplo do americano, o homem feito por ele mesmo, foi na estante, pegou um livro do Alex Carrel, chamado O Homem, Esse Desconhecido, me entregou e disse, olha, você já está na idade de entender esse livro aqui. Daí eu fui procurar, né? O livro era interessante, mas não tinha a resposta que eu queria, né? Então, o que acontece? Esse interesse, esse gosto pela participação política, foi uma coisa que veio lá de trás, e sabe-se lá de que maneira que isso foi se constituindo dentro da cabeça da gente. Antes de ir para o Araguaia, o Guilherme já havia sido preso, né? Foi preso numa manifestação do dia 7 de setembro de 1968, diante de um palanque em que estava como autoridade maior o governador do Estado, Dr. Roberto de Abreu Sodré, né? Ele foi preso e outros também o foram. Por que houve essa intervenção assim tão efetiva? Porque no 1º de maio nós tínhamos participado do apedrejamento do palanque do Sodré lá na Praça da Sé, né? Então, quando ele viu aquela bandeira lá no inconsciente, aquelas figuras conhecidas, ele fez, vem pedra, né? Então, interferiu e prendeu, ele ficou 30 dias preso. Quem foi tirá-lo da cadeia foi a advogada do partido, uma pessoa que às vezes é muito pouco lembrada, mas uma pessoa de uma coragem extraordinária, uma advogada chamada doutora Maria Aparecida de Faria Pacheco, conhecida como a Pachequinho. A Pachequinho, ela era advogada do Grêmio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, ali no Grêmio da Rua Maria Antônia, né? Então, a Pachequinho foi lá, tirou o Guilherme da cadeia, né? Passados os 30 dias, só que na semana seguinte haveria o Congresso da UNE. Aí nós nos reunimos para ponderar se ele devesse ou não participar do Congresso da UNE. E a determinação do partido, né? A gente agia segundo o centralismo democrático, não é isso? Então, você opina, mas quem fecha a questão é a instância superior. Então, foi dito que não, você vai participar, sim, do Congresso da UNE. Ah, mas parece que é um congresso bichado, que há possibilidades de cair todo mundo. Aí eu lembro das palavras do camarada Diógenes de Arruda da Câmara, né? Ele foi assim categórico, ele falou, prisão não foi feita para cachorro, se é para ser preso, que seja preso. Aí eu fui lá e cumpri ordem, olha, é para ir lá mesmo, né? E deu no que deu, encontrou com a Crimeia, encontrou com uma porção de gente, né? Mas, na verdade, ele, que sequer era universitário, ele foi indiciado como um dos 4
responsáveis pela realização do Congresso, né? Zé Dirceu de Oliveira, o Travassos, né? Luiz Gonzaga Travassos, Vladimir Palmeira e o Antônio Guilherme Ribeiro Ribas. Eles estão ainda na fase de instrução do processo. Há o sequestro do Elbrick e Vladimir, Zé Dirceu e o Travassos são trocados pelo Elbrick, junto com mais outros prisioneiros, o Bezerra, Gregório Bezerra, aquele pessoal todo que a gente lembra da importância que teve aquela primeira ação militar. Por que o Guilherme não foi? Por dois motivos. Primeiro, porque ele era secundarista. Então, no entender dos companheiros, assim, vamos gastar uma vaga no avião à toa, porque, afinal de contas, ele não tem nada a ver com isso. Tinha, porque foi a única pessoa que foi condenada por ter participado e organizado o Congresso de Ibiúna. Todos os demais, por razões as mais variadas, não foram. Então, o único estudante que foi condenado por ter participado de Ibiúna no 30º Congresso foi um secundarista. Então, aí você vê o nível da arbitrariedade, né? Não importava a condição da pessoa, mas a birra que se tinha contra ela, né? Ele cumpriu pena durante 1 ano e meio. Saindo da cadeia, 5 ou 6 dias depois, cai o Vale do Ribeira. Aí a coisa complicou. Por quê? Porque meu pai, desde do início da década de 40, estava no Vale do Ribeira. Tinha comprado um pedaço de terra ali na Serra do Azeite, aonde estava localizado o sítio Canicaru. O sítio Canicaru era por onde o Lamarca fez o ingresso para entrar no mato, ali, né? Então, quem dirigia as ações representando o Exército era o que foi secretário de Segurança? Quem? O Erasmo Dias. O Erasmo Dias. A primeira coisa que ele fez foi mandar prender meu pai, né? Então, meu pai ficou 4 meses preso na aeronáutica. Num dos interrogatórios, lhe foi dito o seguinte: nós sabemos que você tem 2 filhos na subversão. Se eles se apresentarem, você sai. Num outro momento, quando eles foram mais duros, eles disseram: olha, seus filhos estão na lista dos incorrigíveis. Esse pessoal, quando for encontrado, vai ser simplesmente morto e não vai nem ser notificada a família. Foi o que eles fizeram, né? Ainda, no caso do Guilherme, eles capricharam porque, além de morto, ainda foi degolado, né? Então, a exemplo de todos os outros desaparecidos, nós nunca tivemos nenhuma informação a respeito disso, né? Existe um lado da militância política que, durante muito tempo, me atormentou, né? E que eu guardei para mim, até por conta de que roupa suja não se lava não se lava fora, né? Mas a Comissão da Verdade tem me induzido a pensar um pouco a respeito de coisas que se passaram comigo e que estavam muito bem esclarecidas, né?
tem me possibilitado verificar que não é bem assim. Por exemplo, nesse episódio que eu contei, nesse momento anterior, né, quando eu falava que o Vladimir Palmeiro, o Travasso e o Dirceu foram trocados e o Antônio Guilherme não o foi, né? Por que ele não foi? Porque ele era secundarista? Não, porque na hora que o Elbrick estava sequestrado, veio um documento que pedia para que o partido subscrevesse aquele documento e conferisse um arco mais amplo para a ação que estava sendo realizada. E a orientação do partido foi a seguinte: nós não vamos subscrever isso, não é, esse tipo de ação não corresponde à nossa maneira de agir, a gente sabe como é que isso começa e, quando terminar, vai estourar nas nossas costas e, portanto, nós não vamos assinar isso. E a retribuição foi ele não ser incluído na lista. Nem ele, nem ninguém do PCdoB. Agora, isso é feio de contar. Assim, isso é feio de se contar, mas assim, faz parte da verdade, é a história do Brasil, né? Era a compreensão que se tinha naquela época. Mas para você, que é militante, que está dentro do partido, nossa, gente, mas eu me senti tão humilhado, tão mal, não só diante do que estava acontecendo, né, como a divergência que ficava posta dentro de mim, a ambiguidade, né, entre aceitar a posição do partido ou contestar essa posição do partido, né? Mas hoje está tranquilo, eu entendo o que se passou, mas a época foi muito difícil. A militância, né, é uma coisa muito complicada, né, porque às vezes a gente fala de uma forma que parece que tudo era bonito e heróico, mas não era só bonito e heróico, né? Tem uma frase do Mao Tse-tung que eu acho lapidar. Ele fala: revolução não é um banquete de gala. Então, em se considerando que a revolução não é um banquete de gala, a gente sabe que as posturas protocolares não são assim tão limpinhas como nós gostaríamos ou como a gente idealiza. Eu lembro, durante muito tempo, a sensação de vergonha que eu tinha de não ter sido preso nem morto. É uma coisa absurda, né? É coisa para divã de psicanalista. Agora, qual psicanalista queria entender um negócio desses? E, às vezes, essas coisas aconteciam de uma forma assim muito contundente, porque você encontrava dentro da família opiniões que eram opostas a você. Então, não raras vezes, eu vi comentários do tipo assim: quem deveria estar preso não está, e quem não deveria está, né? O que poderia se estender para quem deveria ter morrido, não morreu, e quem deveria ter, né? Isso aconteceu muitas vezes, né? Eu casei 6 vezes. Eu vou colocar isso na conta da ditadura também, porque depois eu precisei entender o que acontecia para que essa parte que envolvia sentimentos e emoções mais finas ficasse tão prejudicada como ficaram comigo, né? Então, eu tenho 3 filhos, um de cada relação, né? O que acontecia que, de repente, não durava o tempo suficiente para ter um segundo filho, né? O primeiro, como é que ele chama? Daniel Araguaia, né?
O segundo, foi difícil certificar como Daniel Araguaia, porque o escrivão achou estranho, não por razões policialesas, Araguaia, por que Araguaia? Eu falei, porque o avô dele gosta muito de pesca. Então, eu botei esse nome, Daniel Araguaia. Né? E o segundo, Guilherme. Por quê? Porque era meu irmão, Antônio Guilherme, eu queria homenagear o Guilherme de alguma forma. O terceiro, Gabriel. Né? Gabriel vinha como o anjo da Anunciação. Né? Mas trazia para mim um conflito, porque a mãe do Gabriel é policial e o pai dela tinha servido no DOPS, no período da repressão. Então, veja como trabalha a natureza humana, o espírito humano, né? Que leva você a realizar ações que eu chamaria, eu sou psicólogo por formação, eu chamaria assim de uma atitude contrafóbica, né? Era assim, meio que um desejo secreto de saber o que acontecia dentro da cabeça de um delegado do DOPS, à época em que eu temia tanto o DOPS. Né? Essas coisas normalmente não são contadas. Não são contadas porque a gente também tem os nossos mecanismos de racionalização e a gente se protege dessas coisas todas. Se protege. Né? Mas é simplesmente uma coisa terrível. Você andar com um documento no bolso com um nome que não é o seu, é uma coisa terrível, porque torna você invejoso. Eu lembro que muitas vezes eu ia fazer meus contatos para arregimentar pessoas, né, para trazê-las para o partido, né, e na casa, na família, eu era apresentado como um amigo. Esse aqui é o Dalmo, também faz medicina lá em São Paulo, tal. Daí eu via a mãe que tinha ido buscar o filho para almoçar na casa dela, a cunhada que não sei o quê, que estava com o sobrinho, e você morando num quarto de pensão, desgraçado, mochibento, né? E assim falando, nossa, a vida está passando, né? E quem que eu sou de fato? Né? Que vontade que não dava largar aquilo tudo e falar assim, para o inferno, revolução, para o que fosse. Né? Assim, eu queria mesmo era ter uma família com uma constituiçãozinha burguesa, tranquila, que tivesse um sogro, uma sogra, né? Alguma coisa que me oferecesse estabilidade. Né? E não tinha. Agora, eu acho que tudo isso faz parte da comissão da verdade. Esse grito parado dentro da gente é uma coisa que ficou na cabeça de muita gente e que acabou descambando em droga, acabou descambando em alcoolismo. O Chico Romanini, coitado do Chico Romanini, ele passou pela cadeira do dragão. Né? Ele foi assim miseravelmente torturado, foi arrebentado. Quando ele saiu de lá, a alegria dele se resumia a jogar bocha e beber, 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 de uma forma que não dava para a gente reverter aquela situação. Assim como ele, quantos que entraram nisso. Então, eu acho que é importante a gente contar essas coisas, porque a gente não tem uma noção de que, mesmo passados 50 anos, né, mesmo passados 50 anos, essas coisas todas se cicatrizaram. Não cicatrizaram, elas estão ali dentro da gente
incutidas em algum momento. Eu vou visitar, eu ainda hoje faço parte do PCdoB, mais por razões afetivas do que ideológicas, mas eu vou visitar a sede ali na Amaral Gurgel, eu vejo aquele monte de papel em cima das mesas. Eu faço parte do núcleo de documentação e memória da Fundação Maurício Grabois, né? Eu vejo aquele monte de papel assim em cima da mesa, fotografias, a bandeira do partido lá de fora. Eu ainda tenho um impulso de me proteger. Eu falo, esses caras estão loucos, olha, estão botando a bandeira aqui do lado de fora. E se entrar alguém e apanhar tudo isso que está em cima da mesa? Né? Coisas desse tipo que são, vamos dizer assim, reatividades que ficam guardadas dentro da gente de uma forma muito profunda. Hoje, quando eu ouço falar que a Comissão da Verdade, entre muitas propriedades, ela tem também a propriedade de servir como uma espécie de uma psicoterapia para os ex-militantes, eu concordo. Essas sessões de testemunho são como, por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo agora. Eu estou dando um testemunho. Vocês não têm ideia do prazer que me assim, a sensação de limpeza, de higiene interna que me proporciona poder falar dessas coisas. Eu acho que é essa situação. Lamento muito a morte do Guilherme. Ele foi parar no partido porque eu o levei para o partido, né? Quando ele separou, quando ele despediu-se de mim, né? Eu tinha ficado mais de ano sem vê-lo, né? 1 ano e 10 meses sem vê-lo, porque meu pai e minha mãe iam visitá-lo, mas eu não poderia ir, né? Então, eu não tinha contato com ele. Os nossos contatos eram intermediados por pai e mãe, né? Mas, naquele dia, era o dia que ele ia se despedir para ir para o Araguaia, né? Então, nós nos reunimos na casa do meu irmão, Walter Rafael, lá na Rua dos Comerciários, número 101, né? Onde hoje é a estação Jabaquara do metrô, e ele conversou sobre a consciência que ele tinha do caminho que ele estava tomando, né? E lamentou uma dor de dente no dente canino que estava assim visivelmente cariado. Então, eu lembro de eu me demorar mais tempo conversando sobre aquele dente canino dele cariado do que propriamente da escolha que ele estava fazendo, porque para mim era muito doloroso. Mas eu perguntei, você tem confiança naquilo que você está escolhendo? Ele falou, para mim não tem mais retorno. Ou eu vou para a guerrilha e volto de lá junto com uma revolução, ou prefiro a morte. Nessa hora, ele me entregou alguns poemas que ele tinha, que ele gostava também de escrever, né? Dentre esses, havia um que eu achei assim de extrema sensibilidade, mas pesado, muito pesado, né? E eu guardei esse poema comigo, né? E eu vou ler agora, em homenagem ao Guilherme, né? E a todas as pessoas que, assim como ele, acreditaram nos sonhos. Ontem eu assisti o Caetano Veloso, ele falando do Marighella, ele canta num refrão, ele fala assim, os comunistas acreditavam em sonhos, os comunistas tomavam conta dos sonhos,
e não é possível se viver sem eles, né? É mais ou menos esse o refrão da música do Caetano. Mas esse aqui, então, é o Guilherme falando, né? Ele fala assim: a morte que eu me desejo, capaz de recompensar a vida num só lampejo, é uma morte bem doída, morte sem ser herói, morte em que muitos morrendo, na verdade, morrem só. Morte sem anjo da guarda, morte do anjo que aguarda, morte do anjo sem dó. Tem que ser no meio-dia, em que, tendo vivido só meio, me valha por dia inteiro, semana, mês, ano, ou segundo que justifique a existência, em que não falte a bala da inclemência e a forçada reverência que faz aquele que abala, ferido no ponto que cala, ferido no peito que é mala, de um coração de viagem, de um coração de campanha. Tem que ser em chão de terra a morte que vou morrer. Tem que haver rumor de guerra na morte que vou morrer. Tem que haver uma mortalha na morte que vou morrer, em nome do socialismo que transforma em bandeira a morte que vou viver. São as palavras do Guilherme, né? Então, nesse momento, é como se ele, né, estivesse aqui sentado, né, eu mediunicamente incorporando o Guilherme, né, e transmitindo para os presentes, né, o grau de consciência que ele tinha, né, do que ele estava fazendo, né. Da minha parte, né, eu que não tenho esse pendor para poesia, né, fiquei encantado quando eu comecei a participar. Meu irmão que não vem brincar, mas eu tô chamando, tô cansado de chamar. Cadê meu irmão que não vem brincar, mas eu? É assim, né? Interessante que, em 74, a campanha quando estava todo aquele rebuliço em torno da abertura, né, a possibilidade, a perspectiva da abertura, a campanha da fraternidade daquele ano tinha como slogan: aonde está o teu irmão? E eu lembro que aquilo estava difundido nos outdoors da cidade, então era uma punhalada no peito, né? Você olhar ali, onde está o teu irmão? Quer dizer, era o apelo direto para que vai atrás, procura, vai, né? E é isso. Isso cria um tipo de solidariedade da gente com a revolução, com aquilo que a gente entende por patriotismo, tudo que não tem limite. Então, para mim, algumas coisas não ficam resolvidas, não estão resolvidas. Por exemplo, né, pode parecer extravagante, assim, eu não admito o Genuíno preso, o Zé Dirceu preso. Agora, o que tem? Qual é o valor que tem o meu não querer? Mas o ímpeto é assim de pegar uma metralhadora, ir lá e falar: não vai ficar preso, não, que isso? Sabe? Botar ordem. Alguma coisa desse tipo. É muito forte, um apelo assim que vem lá de dentro. Isso não está resolvido. Que a gente vive hoje outros tempos, né? Mas, assim, a solidariedade que a gente criou com o povo dessa época é de tal ordem que tem aqui uma companheira do partido presente, né, a Ieda, né, que chama Ieda porque o pai dela chama Iedo, que também nasceu na mesma época do Guilherme, né, o Iedo Fiuza, né. Eu lembro que o programa CQC, né, foi no dia da eleição divertir-se,
entregando uma revista de pornografia para o Genuíno como uma contribuição para que ele pudesse se masturbar durante o tempo em que ele ia ficar preso por conta do mensalão. Aquilo pegou como uma coisa de tal ordem que a companheira não teve dúvidas, foi lá, providenciou uma bandeira, nós mobilizamos um grupo de pessoas e, de uma forma não muito social, a gente sentou o pau, fez o Genuíno votar, sair e criou um caso eleitoral quase, mas assim, ninguém vai fazer passar por uma humilhação dessas alguém que viveu a história do jeito que a gente conhece. É isso que eu acho, né? Muito obrigado. Antes de encerrar, obrigado, Ribas. Hoje, amanhã, às 2h, lá no DOPS, às 14h, um livro do Dermi Azevedo, chama Travessias Torturadas, Direitos Humanos e Ditadura no Brasil, Dermi Azevedo. E hoje, à noite, às 9h, o filme lá no Cine Livraria Cultura, o filme sobre a Eva Berg. Muito obrigado. Fala. Olha, gente, boa tarde. E não quero... Eu acho que foi uma audiência assim, muito forte, como a gente imaginava, porque aqui estão os desaparecidos políticos. Onde estão os desaparecidos políticos? Eu acho que essa pergunta é que não quer calar durante toda essa sessão, e a Comissão da Verdade tem que dar uma resposta. E eu queria, então, fazer uma proposta de encaminhamento, o caso da Rosana Momenti, apresentado aqui, a necessidade de reparação, inclusive econômica, muito presente na reivindicação dela. Eu acho que isso aqui devia ter um breve relato onde fosse encaminhado, inclusive, para o Ministério da Justiça e para a Comissão da Anistia, porque o caso da Rosana é um caso que ficou muito forte aqui hoje, né? A gente tem colocado em várias vezes, acho que desde o primeiro momento, junto à Comissão Nacional e à Comissão Estadual, é necessário que se faça a retificação do atestado de óbito, porque o problema da Rosana é porque não tem um atestado de óbito que fale o dia que o pai foi assassinado. Então, os órgãos públicos funcionam com aquela precisão, só que nós somos fruto de um estado de exceção. Então, isso tem que ser reparado, e até hoje o caso dela não foi reparado. Então, vamos documentar, que segunda-feira o Paulo Abrão está aí. A comissão tinha que ter um ofício, eu acho que tem que ter um ofício, porque não pode, a Comissão da Anistia tem que tratar e considerar que esse atestado de óbito ainda não foi retificado. Eu acho que tem a questão política de retificação do atestado de óbito, porque nós queremos esclarecimento de cada desaparecido, o que aconteceu, quando é que morreu, os agentes responsáveis. Mas tem uma questão prática. A pessoa não está podendo sobreviver em função disso, em função dessa história, né? Então, acho que isso tem que ser feito. E a gente queria também aproveitar o momento, antes de encerrar, de estar convidando todas as pessoas que estão aqui e demais pessoas, porque nós vamos estar fazendo a publicação da sentença que condena o Brasil, o Estado brasileiro, que obriga o Estado brasileiro a localizar os restos mortais e esclarecer as circunstâncias dos assassinatos, não só dos guerrilheiros do Araguaia, mas como todos os desaparecidos. Essa sentença se estende
a todos os desaparecidos aqui no Brasil. Então, em breve, aqui é a capa da publicação, mas, em breve, nós vamos estar fazendo o lançamento dessa publicação. Então, todos estão convidados. E muitos aqui, pelo menos o Igor e a Rosana Momenti, já vão fazer parte daquela semana que nós vamos estar organizando entre 6 e 10 de maio, ouvindo com um depoimento do que a gente chama das crianças, as crianças que, de uma certa forma, tiveram sua infância roubada e que hoje são adultos. Então, é isso. Muito obrigada. A sessão está encerrada. Obrigado.